Olá, hoje nós vamos dar prosseguimento, ao livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 7 e o título dele é Aos Discípulos. E aqui vem falando, uma passagem de Paulo, Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que fala assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, para a gente ter uma noção do que está falando isso aí, a gente tem que lembrar que Saulo de Tarso, se tornou Paulo de Tarso. E o que tem a história dele, Saulo, ele era um perseguidor de Jesus, e perseguidor dos discípulos de Jesus, Ele não era a favor e era, totalmente contra e massacrava, prendia, batia todos aqueles que eram seguidores de Jesus. E Saulo, certa vez no deserto, Saulo ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí então se tornou ele um seguidor de Jesus, Então, não foi fácil para ele, passar para esse meio de seguir Jesus, porque ele não era uma boa pessoa e as pessoas não viam ele, poxa, que isso? Por que ele se transformou? O que tem, Jesus, a vida de Jesus que fez influenciar um homem que era contra, e era perseguidor dele. Então as pessoas ficavam, mas o que aconteceu? O que fez mudar o caráter dele, a forma dele pensar e colocar o amor dentro do seu coração e poder mostrar esse amor, de sentir o amor, de cuidar das pessoas, de ajudar. O que é que houve com ele, Então, quando ele fala assim, nós, pregamos o Cristo, é que a gente é a favor do Cristo, mas que é escândalo para os judeus, porque na época, por que era Jesus era um escândalo, pregar a vida de Jesus Cristo era um escândalo. Porque quando foi falado que viria um Messias, os judeus esperavam que fosse um Messias guerreiro, que lutava, de exército, que fosse brigar, de lutar corpo a corpo, com os romanos. Para quê? Para que os judeus conseguissem a liberdade. Só que não foi aquilo que aconteceu, Jesus pregava o amor, não pregava a luta corpo a corpo, Ele queria o quê? Que viesse o amor, que as pessoas seguissem a lei de Moisés, as leis de Moisés, que foram passadas por Moisés, contudo, tirasse a questão do dente por dente, olho por olho, a questão daquela ignorância de que Deus castiga, Então, era preciso isso. E queria mostrar que não era com dente por dente, faca, no pescoço, que ia resolver as coisas. Mas só que os judeus não estavam esperando isso, eles queriam um guerreiro, E os judeus naquela época, eles tinham o pensamento seguinte: eu tenho que me resolver. Eu me resolvo, você se resolve. Se você quiser alguma coisa, a gente troca. Mas eu não vou te dar nada se você não me der nada. Entendeu? Tinha essa situação. E por outro lado, quando fala aqui, e loucura para os gregos, era o seguinte: o Paulo, ele tinha uma admiração muito grande por Atenas. Era uma cidade onde as pessoas tinham uma cultura mais elevada, tinham vários professores, filósofos, onde as pessoas não julgavam muito, a questão do conhecimento do outro. Elas queriam ouvir,
Elas tinham esse tato para ouvir o que o outro estava passando, né? O que ia ser transmitido. Então, só que quando Paulo foi falar da ressurreição, aí o pessoal fala, não tem como, não pode, isso não existe. Isso é piada. Como um homem veio do corpo, morreu e voltou ao corpo, né? Foi aquilo bem. Para eles foi um motivo de piada, né? Não, ó, pô, tava aí, o cara tinha um papo tão bom, de repente ele veio com essa conversa, entendeu? Então, tinha essa situação. Então, vamos lá, vamos seguir, só para a gente ter a noção do que é isso aí que estava falando, né? Nós pregamos o Cristo crucificado e que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, vamos dar prosseguimento aqui ao texto. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Então, o que quer dizer isso aí? A gente já tem noção, né, que não adianta a gente saber a palavra e não viver a palavra. A gente já tem essa noção. O que adianta eu saber o que tem que ser feito e eu não faço, né? As minhas ações diárias não estão mostrando o que tem que ser feito, né? O bem que deve se dar à pessoa, o saber se relacionar bem, né? Respeitar a opinião alheia do próximo, né? Tirar os preconceitos da cabeça, né? Passar a ver a pessoa como ela é, né? Ações diárias, eles revelam o que? O nosso verdadeiro eu. Se você tá com boas ações, esse é o seu verdadeiro eu. Mas se você não tá, então não tá com a verdade dentro de si. Então não adianta achar também que para os outros, eu faço tudo direitinho, mas a gente sabe que ali no apagar das luzes você faz uma coisa errada e acha que ninguém tá vendo. Será que ninguém tá vendo? Será que você não está sendo observado? E se não, vamos tirar espírito, pessoas, vamos colocar na nossa própria consciência. Você está fazendo uma coisa errada, você sabe que é errado, sua consciência vai pesar. Entendeu? Então, a gente tem que colocar a palavra em ação, o verbo, né? Então, colocar ação, o quê? Ao bem que a gente sabe que tem que fazer. Então, isso não é somente nas ações, também nos pensamentos. Porque antes de uma ação ocorrer, houve um pensamento. Então, se você já sugere que ou aquele pensamento se modifique para o bem, para você não fazer o mal, porque se você pensa o mal, você vai fazer o mal. Agora, se você pensar o mal e forçar com você, não vou fazer isso, vou aqui pro lado do anjinho, você vai bem. Então, a gente tem que ficar o tempo todo observando as nossas ações, observando o que a gente anda pensando, porque o pensamento gera uma ação, entendeu? Então, temos que sempre estar vigiando, orar e vigiar. Então, vamos seguir aqui. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos sem atos correspondentes à elevação da palavra expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. O que quer dizer isso? Quantas vezes a gente vê as pessoas falando bonito, falando de Jesus, falando que tem que fazer o bem, tem que isso, aquilo, o outro, porque e não faz nada. A gente mesmo que expõe, que faz palestra, que fala,
né? Será que tudo isso que a gente está falando, a gente está fazendo? Porque não é fácil. E muitas das vezes a gente fala aqui e é o quê? O primeiro a ouvir sou eu, o primeiro a estudar sou eu. Aquele ensinamento está sendo o quê? Para mim. Então, não adianta falar bonito, falar de Jesus, falar em caridade, postar nas redes sociais que está fazendo a caridade, né? Mostrar a família bonita, linda. Se você não está fazendo os bons atos na sua própria casa, com a sua própria vizinhança, se você não está ali, fala do bem, fala de tratar o outro igual, mas não dá um bom dia para uma pessoa na rua, não dá um olá para um vizinho, não dá um bom dia para um morador de rua, se não dá alguma coisa para ele, então o que adianta? Ter a boca cheia de coisa de flores e, na verdade, as ações ser só espinho. Então, a gente tem que se policiar. Toda hora tem essa questão aí, ó. Se policiar, dar o exemplo aos demais, né? Porque não adianta. É igual uma história de Gandhi, né? Uma mãe chegou para Gandhi, né? Chegou para ele e falou assim: fala com meu filho aí para ele parar de comer doce, comer açúcar, porque isso faz muito mal, a saúde dele não está bem. Gandhi escutou aquilo e tal. E passou um tempo, depois de um mês e pouco, aí um tempo, ele chegou pro filho daquela mulher e falou assim: olha, seria bom que você não comesse mais o açúcar, porque açúcar faz mal, sem o açúcar seu corpo fica mais vigoroso, menos inflamado. Aí a mãe falou assim: uai, mas poxa, você esqueceu? Tanto tempo que eu te pedi isso, só agora o senhor veio falar isso com ele? Aí Gandhi falou assim: não, sabe o que é? Porque eu comia doce. Então como é que eu ia falar para o seu filho não comer doce se eu estava comendo? Então foi preciso que ele modificar o hábito dele, ver os benefícios e ver o que estava causando mal a ele. Para quê? Para poder dar o exemplo e falar. Então a gente tem que seguir isso. Tem também um texto muito legal, eu vou ler ele aqui na íntegra porque ele é muito interessante, sobre o conferencista atribulado. Ótimo, isso aí é excelente para palestrante, para estudiosos, né, que expõem professores. É assim. É dos Contos e Apólogos do Irmão X, psicografado por Chico Xavier. Naquela manhã ensolarada de domingo, Gustavo Torres, que era um palestrante, um conferencista espírita, em seu gabinete de estudo alinhava preciosos conceitos sobre a arte de ajudar. Estava estudando sobre a arte de ajudar. Espiritualista, consciencioso, acreditava que a luta na Terra era abençoada escola de formação do caráter e, por isso, atendendo às exigências do próprio ideal, enfileirava tranquilo frases primorosas para o comentário evangélico que pretendia movimentar na noite seguinte. Aí, o que ele estava pensando? Depois de renovadora prece, ele orou e começou a escrever sentidamente: o próximo, de qualquer procedência, é nosso irmão, credor do nosso melhor carinho. Quer dizer, o próximo, de qualquer procedência, de qualquer lugar, ele precisa do nosso carinho. Ele sendo doente, miserável, não tendo condições, tá. Aí vem a outra. O caluniador é um teste de paciência. Quer dizer, você tem que ter paciência, mesmo com aquele que está contando a mentira ali. Quando somos vitimados pela ofensa, estamos recebendo de Jesus o bendito ensejo auxiliar.
Desesperação é chuva de veneno invisível. A desculpa constante é garantia da paz. Então, tem que dar desculpa para poder ter paz. Não olvideis que a irritação em qualquer parte é fermento da discórdia. Então, não fique irritado para não ter discórdia. Suporta a dificuldade com valor, porque a provação é recurso demonstrativo de nossa fé. Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Então, se aconteceu, prejudicou você de alguma forma, perdoa. A calma tonifica o espírito. Então, ele escreveu tudo aquilo dele ali, foi escrevendo. Muito que bem. Nesse momento, a velha criada veio lhe trazer um chocolate, sobre o qual, sem que ela percebesse, pousara-se uma pequena mosca, encontrando-a morta. Aí, o Gustavo Torres pegou e falou: como se atreve com a semelhante desconsideração? Acredita que eu deva engolir um mosquito deste tamanho? Impressionada com o golpe que o patrão vibrava na bandeja, a pobre mulher implorou: desculpe-me, senhor, a enfermidade assombra-lhe os olhos. Se é assim, falou áspero, fique sabendo que não preciso de empregados inúteis. Muito bem. O conferencista da arte de ajudar ainda não dera o incidente por terminado, quando o recinto foi invadido pelo um barulho, um estrondo de desmoronamento. O condutor de um caminhão, num lance infeliz, arrojara a máquina sobre um dos muros da sua residência. O dono da casa desceu para a via pública como se fora atingido por um raio e abeirou-se do motorista maltrajado e gritou colérico: criminoso, o que fizeste? Senhor, rogou o mísero, perdoe-me o desastre, pagarei as despesas da reconstrução. Tenho a cabeça tonta com a moléstia do meu filho, que agonia há muitos dias. Aí o homem fala: desgraçado, o problema é seu, mas o meu caso será entregue à polícia. E quando Torres, possesso, usa o telefone, discando para o delegado de plantão, meninos curiosos invadiam-lhe o jardim, bem tratado, esmagando a plantação de cravos que lhe exigira imenso trabalho na véspera. Exasperado, avançou nas crianças, ameaçando: vagabundos, larápios, rua, fora daqui, fora daqui. Daí em instantes, policiais atenciosos cercaram-lhe o domicílio e Torres regressou ao gabinete, qual se estivesse acordando de um pesadelo. Da mesa se destacava minúsculo cartaz, em que dele releu o famoso dístico aí grafado por ele mesmo: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Então, aí, se ele tivesse o coração dominado por Jesus, não tinha acontecido isso tudo, ele não tinha feito tudo isso. Então, atribulado, sentou-se. Deteve novamente a frase preciosa que escrevera e reconheceu quão fácil é ensinar com palavras e quão difícil é instruir com os exemplos, e envergonhado passou a refletir. Então, quando aconteceu esse texto aqui, a gente lendo esse texto, a gente vê ali justamente essa questão do discursos sem atos, que a gente acaba se expondo ao ridículo, entendeu? O que aquela empregada viu ali,
né? Ah, mas ele é um palestrante que fala do bem, isso, aquilo, outro, e um simples deslize, ele fez aquilo tudo com ela, com o motorista, com as crianças. Então, a gente tem que observar isso. Seguindo aqui o texto, né, da Vinha de Luz, há muitos séculos prevalece o movimento de filosofia utilitarista. O que quer dizer essa filosofia? Essa filosofia, ela depende de uma ação, né? E é válida se ela busca o bem maior para um número grande de pessoas. Geralmente está atrelada a um aspecto materialista dos beneficiados. Quer dizer, visa o bem-estar e o prazer, né? Que você está absorvendo ali, o bem-estar e o prazer de todos. Só que a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? A gente sabe que temos que passar por sofrimentos, atribulações, né? E que isso são provas para ver também a questão da nossa fé, para ver se não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ali com o conferencista, né? Atribulado. Então, o que acontece? Temos sim que ter prazer? Temos. Bem-estar? Temos. Mas temos que pensar o seguinte, que a vida não é só isso, né? E que muitos vão jogando, né? Para que não, porque vai ser assim que você terá o benefício e que tudo será maravilhoso, né? Não é por aí. Quantos conferencistas, quantos grandes palestrantes, né? Políticos têm fala desse jeito. Então, igual fala aqui, ainda agora não escasseiam os orientadores que cogitam a construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. O que está falando aí? Grandes pessoas, grandes palestrantes, grandes políticos, grandes influenciadores, né, que têm um magnetismo, eles exploram as massas, né? Quantos aí dentro da internet, né, salvo algumas exceções também, que eles pegam e falam que vão ensinar uma coisa, que a vida da pessoa vai mudar com todo aquele magnetismo, com toda aquela coisa toda, nossa, minha vida vai mudar. Pessoas compram cursos caríssimos e quando vai ver, não mudou nada. Só aquele pensamento que tiveram, né? Que naquele momento também, quando viu que não era nada daquilo, se tornaram assim até tristes, né? Por ter feito aquilo. Então, ó, aí quando fala aqui dos psicólogos, né? Ele se refere às pessoas que são bastante persuasivas e pessoas que conseguem ali mexer no seu pensamento, entendeu? Consegue te manipular, né? Fazer com que seus pensamentos siga o padrão que elas querem, né? Isso aí te manipula de forma sutil e que você nem percebe. Quando você vai ver, já foi, né? E às vezes você nem percebe que já foi. Você vive dentro daquela manipulação ali dentro da sua cabeça. Então, orientadores que em vez de orientar, desorientam. Porque como são fortes têm forte persuasão, eles poderiam utilizar isso para quê? Para ajudar e orientar corretamente, não para, né, o mal. Então, aqui vamos seguindo. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Então, a gente não pode esquecer que nós somos centelhas divinas, que nós somos o sal da terra, que a gente tem o nosso brilho.
Então, e que a gente tem condição, né, de influenciar positivamente o que as pessoas. A gente, com as nossas ações no bem, não só o que se fala, mas sim as nossas ações, vai fazer o quê? A gente vai influenciar também aqueles que ficam sempre ali, né, observando a gente. Só que a gente também tem que ter cuidado, né, para não cedermos às más inclinações, às mais conversinhas, né, no ouvido da gente que fala assim: ah, para que você está fazendo isso? Para que você vai doar um dinheirinho ali agora? Ou você vai doar uma marmita, vai doar alguma coisa? Se ele vai vender ou se amanhã ele não vai ter mais? Para quê? Mexe com isso não. Não interessa, gente. Se vai ajudar, ajuda. Ah, se amanhã não vai, se amanhã você puder ajudar, você ajuda também. Mas se o ponto que você puder ajudar hoje com alguma coisa é ajudar. Não é deixar para lá, ou então quando tá vendo uma pessoa numa situação, né, na rua, precisando de uma ajuda, caiu um motoqueiro, alguma coisa assim, você, ah, não vou lá não, que vai ter mais gente para ajudar. Você pode ajudar com alguma coisa, entendeu? Então, não deixe, né, se influenciar por aquelas pessoas que não têm sentimento no coração, que não pensam no outro, que não pensam que, poxa, podia ser um familiar meu, podia ser eu precisando de ajuda, poderia ser um filho, entendeu? Então a gente tem que pensar isso, não deixar se embrenhar, né, pelo que os outros ficam jogando areia nas boas ações da gente, não, né? Jesus não cedeu ao mal, não cedeu ao materialismo, não cedeu aos preconceitos, né? Ele preferiu morrer na cruz do que ceder ao mal, entendeu? Então a gente tem que deixar dos nossos maus hábitos, as nossas más inclinações, deixar de pensar, querer manipular a cabeça dos outros, fazer com que os outros pensem da mesma forma que você. Cada um é do seu jeito, né? A gente tem que pensar isso. Só que no ponto da educação, quando você está educando um filho, aí sim você tem que impor algumas coisas, mas impor de uma forma que é pro bem, né? E também depois que passa uma determinada idade, você já ensinou, se quis bem, se não quis, amém. Se tá vendo seus exemplos, né? Que bom, né? Então, a gente tem que ver, a gente não pode querer impor as nossas crenças, as nossas vontades, entendeu? Ah, não, porque não, é que você tá falando errado, não. Peraí, ó, pra mim é assim. Se pra você é desse jeito, tudo bem, né? Ou uma hora você vai achar que seu pensamento tá errado, ou eu vou achar que meu pensamento tá errado, né? Ou certo ou errado, ou tá tudo certo ou tá tudo errado, mas a gente tem que parar também de querer interferir na vida das pessoas, querendo impor os nossos credos, as nossas crenças, né? Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Quando ele fala aqui, quer dizer, não quer só as pessoas que estão inseridas em um centro espírita, ou numa igreja, ou num templo budista, ou numa igreja evangélica, mas discípulos, pessoas que estão fazendo bem sem estar ali naquele sacerdócio, ali dentro de uma religião, né? A gente consegue ver muitos, né, que não tem nem religião nenhuma, né, que estão aí ajudando várias pessoas, nem acreditam em Deus, né, mas estão ajudando, que o importante é isso aí, é fazer a caridade, né, é fazer o bem, ajudar os outros, né, e eles estão ali, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos, encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século, né? No espírito utilitarista das ideias, como eu disse. Por quê? Muitas pessoas também ajudam, mas também tem aquelas que não têm um sentimento de querer ajudar ninguém, não. Só pensam no quê? No seu próprio umbigo, no seu próprio prazer, no seu próprio benefício,
entendeu? Então, tem gente assim, né? Que envenenam os comentários, né? Falam, não, isso está errado, né? Não tem que cuidar de ninguém, não, né? E o que tem mais aí que a gente vê é o geralzão, né? Que a gente vê muito, é o que? Aquele pessoal que, não, queria tanto ajudar, mas eu não tenho tempo, mas eu faço isso, mas eu tenho aquilo outro, mas eu sei o quê, porque aquele dia eu faço a minha unha. Então, quando a gente começa a encontrar empecilhos, né, para fazer o bem, para trabalhar no bem, né, para os outros, é tudo empecilho, mas quando a gente é para o nosso próprio benefício, a gente tá lá, né? Não, vou fazer isso e tal, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso ganhar isso, né? Então, tem essa situação. Vamos seguir aqui ao texto. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia, né, falava ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhavam entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Então, quando ele fala aqui, vale a gente pena lembrar que lá na casa dos discípulos ou na casa do caminho, né, que falam, os aprendizes dos discípulos, eles ajudavam ali os mais necessitados, doentes, leprosos. Então, eles ajudavam as pessoas que precisavam ali. E lá eles davam amor, né? Dava comida, dava o jeito de todos ficarem bem, né? Praticavam a caridade sem um interesse. E os judeus não entendiam, daquela época, não entendiam essa situação. Por que está fazendo isso e não está ganhando nada em troca? Isso é ridículo. Para quê? Por um Messias que nem fez nada? Entendeu? Que nem guerreou, que a gente continua na mesma situação, entendeu? Isso aí era o que pensavam os judeus. E né? E eles não praticavam a caridade, ainda não tinham colocado o amor dentro deles, né? E os gregos achavam que aquilo era loucura. O cara, ressurreição de alguém, não, aquilo é doido, o pessoal é doido, ficar mexendo aí com doente, tá? Né, com miseráveis que não vão dar nada para eles, que não vão dar nem conhecimento para eles. Bem, era desse jeito. Mas a mesma coisa acontece hoje em dia. Acontece de falar, não, por que que faz desse jeito? Mas a gente não pode esquecer que a gente também tem muitas pessoas ajudando, né? Que estão aí, entre aspas, ocultas, né? Por quê? Porque, infelizmente, quando eles vão falar de caridade, disso, eles só falam quando tem aquelas grandes catástrofes, né? Porque... Mas tem os outros, tem as formiguinhas que trabalham o ano todo, ajudando um, ajudando o outro, né? Ajudando um vizinho, perguntando, como é que você tá? Porque ultimamente a gente não faz nem isso. A gente não fala com o vizinho, a gente não fala com ninguém, não sabe o que o outro está passando, entendeu? Isso aí, você ajudar uma pessoa até com o ombro, com a escuta, também é uma forma de caridade, né? Então, tem isso. E aqui vem falando, os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegando ao planeta. Os judeus e gregos atualizados hoje em negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surgem o continuador do mestre, transmitindo-lhe ensinamentos com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Quer dizer, quantos negam ainda Jesus? Quantos negam o respeito ao próximo? Quantos ainda não fazem benefício para os outros, só pensam em si próprio, né? Quantos tem? Mas também tem muitos que estão aí seguindo Jesus, a palavra de Jesus. A gente, com o nosso Consolador, o terceiro
né? Que é o espiritismo. Então, tudo isso aí, o quê? Faz a gente também caminhar no bem. A gente não pode esquecer disso. Aí fala aqui, aparecem dificuldades e sarcasmos e conflitos. E sempre vai aparecer. Antigamente aparecia, hoje aparece, depois vai aparecer. Só vai parar quando a gente chegar num mundo de regeneração. Aí sim, aí já vai diminuir isso aí, o pessoal já vai ter outro conceito, né? O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. Por quê? Será que a gente consegue ser um aprendiz fiéis? Um trabalhador na seara do bem? Será que a gente consegue? Porque isso é a dúvida, né? Porque não é fácil. A gente tem o quê? Que nos renunciar, pensar no outro, né? Será que a gente consegue tirar as nossas más inclinações? Será que a gente consegue mostrar as virtudes, porque certamente todos nós temos virtudes, qualidades do bem? Então, porque é difícil. E não foi fácil para Paulo também, não. Foi difícil para ele também, né? E a gente mudar tudo isso que a gente precisa mudar e sermos fiéis, né? Porque é difícil, não é fácil, mas também não é nada muito impossível a gente mudar. Basta a gente querer, né? E porque Paulo conseguiu, por que a gente não consegue? E porque tantos outros conseguirem, por que a gente não consegue? Então, seguindo aqui, o comercialismo da avareza permanecerá como escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que são inerentes. Então, vai continuar com aquela, que as coisas devem ser comercializadas, eu só faço, ajudo se me der, se não me der eu não faço, tem que me dar para eu poder te dar também, né? Em questão materialista, né? Que é o escândalo também, né? Da avareza e a instrução envenenada, que tá ali passando só coisas ruins e desequilibrando as mentes que são fracas, né? Isso aí, infelizmente, vai continuar até melhorar. Mas a gente não pode esquecer que ele, contudo, seguirá adiante, amando e exemplificando e educando com o libertador imortal. Quer dizer, o bem vai continuar, os discípulos de Cristo vão continuar, não vai acabar, né? Mas é aquilo, nós não podemos nos envenenar com os discursos aí que a gente encontra, porque a gente tem um campo fértil para a negatividade. Só que a gente não pode, de forma alguma, o quê? Deixar brotar o mal na gente, né? A gente tem que sair dessa intoxicação, desse envenenamento das notícias ruins, não pegar aquilo e colocar dentro do peito, falar é isso mesmo. Não, é desintoxicar, né, das redes sociais, das coisas ruins, e pensar, porque isso aí, quando a gente se intoxica muito com notícia ruim, a gente não cria a esperança, mata a esperança da gente do mundo melhor. Em vez de a gente ficar vendo coisas ruins, vê uma coisa boa, passa a acordar e olhar um mundo melhor, ver um passarinho, ver uma árvore, ver a natureza, né? Olha como Deus é tão bom, ver os animais, como é tão bom, né? A vida, teu ar, teu sol, tua chuva. Quantas pessoas passam a vida toda e não vê uma lua, não vê um passarinho, não vê nada, tão ali habitolada no materialismo que se esquecem da vida, esquece das benesses que Deus deu pra gente. Esquece de ajudar o próximo. Esquece, se não vê uma coisa tão bonita, vai ver uma coisa, uma pessoa precisando? Se está tão voltada ali para o materialismo, a pessoa não vê nem o outro. E Jesus, quando veio, ele veio o quê? Para nos ensinar o que é amar, o que é doar-se, se doar. Então, é isso, gente. Ficamos por aqui, né? E a gente se encontra no próximo capítulo.
no capítulo 8 de Vinha de Luz. Um grande abraço.